tá gravando já, o Meet, ele é bem tranquilo, né? Que esse bate-papo, eu acho o Meet uma plataforma bem interessante. Mas, enfim, a gente vai ter que trabalhar com Ava, eu vou ter que postar algumas coisas lá para vocês no Ava. Eu até vou dar uma olhadinha aqui nos materiais de texto que eu tenho, eu não, sinceramente, eu não revisei ainda para esse semestre. Mas eu não sei se eu já, porque como eu sempre falo, são muitas disciplinas. Se eu já disponibilizei para vocês lá, não acho que não. Acho que não disponibilizei ainda o histórico do melhoramento genético para vocês lá, tá? Então, assim, eu vou até adiantar aqui já. São dois assuntos, né, no mesmo arquivo. Um é o histórico, que é só texto, é bem rápido, e o outro é a revisão de estatística, né? A revisão de estatística para aquelas questões que a gente comentou ontem. Faltando mais. Eu sempre espero algo em torno de 10 minutos antes de eu iniciar a aula propriamente, tá? Nós estamos aí com 4 minutos, 6 minutos decorridos, faltando 4 ainda, tá? Tô olhando aqui, beleza. É um material com 18 páginas, na verdade 17, né? Porque o final é referências. 17 páginas, algumas coisas aí que a gente precisa trabalhar na, nessa questão da estatística, tá? Então, na verdade, eu tenho 8 materiais aqui, 8 textos para vocês, que eu preciso dar uma lida de novo, mas que não tem muita coisa para ser revisada nem alterada do semestre passado para cá, não, né? Que eu já vou disponibilizar para vocês. Deixa eu ver aqui. Eu só procuro fazer isso de uma forma que ele fique como se fosse um livro ao final, sabe? Que ele seja uma sequência, né? Eu estou vendo aqui só a sequência dos textos, tá? Eu dividi por capítulo, organizei belezinha, mais ou menos como se fosse um livro mesmo, tá? Beleza. Deixa eu ver onde é que termina isso aqui. Em que página termina? Qual que é a última página? Tá, 56. Tá. 66. Eu acho que está tudo aqui. Essa é a disciplina que eu mais fiz material, porque como eu falei, os livros são bem complicados, tá? Assim, não é uma linguagem legal, né? Na verdade, a gente não tem livro. O livro que tem, ele tá, às vezes, em forma de PDF disponível na internet. Acho que tem que corrigir. Essa numeração não está adequada. Tem uma sequência de numeração aqui que não está correta. Tá? Tá aqui, capítulo 5, volta para a página 27, está errado. Vamos ver isso aí. Mas vamos lá, eu não sei se vai entrar mais alguém, já estamos com 9 minutos transcorridos. E estamos aí 10 pessoas integrantes na turma. E acho que são 20 alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Nesse 1 minuto que falta, deixa eu acessar o swap aqui só para confirmar quantos são os matriculados. Pessoal, uma coisa. Vocês sabem que é vocês que têm que se inscrever, se matricular lá no AVA, não é isso? Vocês têm consciência disso? Sim. Sim, professor. 22. Sim. Tá, beleza. Porque o que aconteceu? No Classroom também é a mesma coisa. Eu mando lá o convite, não lembro como é que chama lá, mas uma possibilidade de se matricularem e vocês têm que fazer. E aconteceu com o ano passado, semestre passado, com um aluno, eu não sei como ele conseguiu tocar, nem lembro se ele conseguiu passar de introdução, mas é natural porque novato e tal, as tecnologias agora bombardearam as pessoas, né? São muitas aí, a gente como professor, os alunos, e ele chegou ao final do semestre praticamente sem estar inscrito no Classroom. E eu não fico olhando quem é que está lá, né? Ele teve acesso ao link de acesso ao link de... Ele teve acesso ao link de acesso às aulas, né? De acesso aos encontros,
E participava das aulas e tal, e beleza, mas não recebia material nenhum, não recebia nada, porque ele não entrava no Classroom, ele estava no Meet, acessava o Meet, mas não acessava a sala de aula. Mais ou menos igual o AVA, né? Só que no AVA ele não acessa nada daí, né? Se não estiver matriculado no AVA. E aí tal, chegou no final, não sei o que foi que levantou isso, e falei, peraí, mas, cara, você não fez? Não, não fiz. Não fiz não. Ele nem sabia o que tinha que fazer. E passou mais um período, ele não fez de novo. Eu falei, bicho, se você não fizer, você tá enrolado, você não vai poder fazer nem avaliação, cara. Porque a avaliação é feita por aqui, senão você não vai nem receber. Então eu tô alertando por causa disso, né? Porque acontece isso ainda. E teve esse dia de. Mariana entrou. Esse dia de vivência, não, de recepção aí, né? Que foi apresentado, acho que essas informações para todo mundo, mas teve gente que não participou, né? Que foi ontem isso aí. Ontem, não, perdão, anteontem, segunda-feira. Mas teve gente que não participou. E aí fica por fora, né? Fica mais por fora do que semente de caju. E aí não tem como estar inteirado, né? A Mariana acabou de entrar aí. A Mariana, eu acho que ela já foi aluna anterior. Deixa eu falar com vocês. Não, tranquilo. Não é, pensei uma coisa aqui, mas não se procede. Vamos lá. Eu vou só abrir a apresentação aqui. E caramba, peraí. Abri a apresentação e vou compartilhar a tela com vocês. Tem duas abertas aqui. Deixa eu fechar uma. Já está gravando. Deixa eu compartilhar a tela. Aí entrou o João Carlos. João Carlos também. João Carlos é de sua turma, ô Luiz? É não, professor, ele Uma turma é, depois, né? ele é calouro dos meus calouros, se não estiver enganado. Calouro? Calouro seu ou calouro? É, Bom calouro dia, professor. dos Dia. meus. Ô, Eu sou da Zoa 218. 218? É uma turma depois do Luiz, né? É isso? A sua é qual, Luiz? Minha é Então duas turmas 217. depois. Duas turmas depois. Ô, João, você tinha dado um tempo também nas disciplinas e tal, não? Nessa pandemia? Sim, quando iniciou a pandemia, a nossa turma que estava fazendo sua matéria, né? Matéria do senhor. Aí a Ah, nossa eu turma lembro. trancou boa Eu parte lembro. da Acho disciplina. que tem alguém que falou isso. Não sei, Aí agora que nós não sei, retornou, né? tem alguém que falou isso comigo. Um aluno falou isso comigo. Não sei se foi você. Mas vamos lá. Gente, eu comecei ontem a falar do histórico, mas eu não disponibilizei o vídeo ainda, né? Eu só vou poder fazer isso, cara, lá pelo final de semana, sabe por quê? Não tá me sobrando muito tempo, não. Ainda ontem eu passei de tarde à noite vendo uns vídeos de Bubalinos, algumas coisas, e passei um tempão em contato com uma professora de Bubalino que eu tô trabalhando junto com ela, onde eu tive 6 aulas, não sobrou muito espaço, né, durante o dia. Também ao longo da semana eu estou aí com 19 aulas, então é mês cheio quase todos os dias. E eu estou fazendo uma pós-graduação também em melhoramento genético, inclusive eu tenho que responder. Já vi a aula que a professora gravou e disponibilizou. Hoje tem um encontro à noite não, a partir das 6, inclusive. Foi adiantado, porque ela não tinha condições de fazer outro horário. Às 6 para nós aqui em Rondônia. E eu tenho ainda uma avaliação para resolver desse negócio, ainda hoje, antes das 6, né? Então eu tenho que fazer isso à tarde, sei lá. A disponibilização do vídeo só vou fazer depois. Mas vamos lá. Foi pouca coisa sobre o histórico, né? Que eu tinha falado, bem rapidamente. Histórico é mais texto, então são 2 lâminas só. Vocês estão vendo as lâminas aí, né? Confirme para mim, por favor. E aí ia entrar na definição de melhoramento genético. Tá tranquilo aí a tela, né? Sim, Então tá. professor. Sim. Definição, eu tinha passado histórico desde os primórdios lá do Becquerel, né, do inglês, passando pelo Mendel, passando pelos os que sucederam o Mendel e acabaram fazendo as mesmas pesquisas que ele, né? Desde o século XVIII até chegar ao século XX agora, aqui, onde o melhoramento alavancou um pouco mais, né? Século XXI já não temos muitas coisas de inovação. E aí,
E, e aí é, também o Fischer, pela estatística, enfim, mas essas questões lá. Bom, a definição de melhoramento genético, a gente pode definir ele como conjunto de métodos e técnicas que visam o aumento da frequência dos genes desejáveis ou das boas condições genéticas em uma população, ou a diminuição da frequência dos genes indesejáveis ou das combinações genéticas ruins. O que quer dizer tudo isso? Essa definição é enorme. O que você quer, no fim das contas? Concentrar as características boas e ou eliminar as ruins. Você pode trabalhar melhorando geneticamente, selecionando para eliminar as ruins, com o foco só em eliminar os ruins, né? Os que não atendem a proposta, ou com foco em melhorar, selecionando só os bons. Você tem objetivos de melhoramento nos dois sentidos. Quando você seleciona tirando os ruins, você eleva a melhor condição da população que resta, de indivíduos daquele grupo que está sendo trabalhado. Você eleva essa população, o percentual de indivíduos melhores nessa população, porque você tirou os ruins fora. Então, quando você vai fazer a média eleva. Da mesma maneira, quando você foca tirando só os melhores, você também vai gerar uma outra população de indivíduos só representados pelos melhores, né? Uma coisa clara para deixar claro aqui para vocês é que é o seguinte, ó. O João, Luiz, deixa eu ver mais quem que tá aí. Deixa eu ver aqui, só uma coisinha que me veio agora aqui da prática. Deixa eu ver aqui. O João Carlos, o João Lavrati, não sei, não conheço, o Luiz. As meninas também não sei, Rafael. Tá, esses dois pelo menos é o que ele tenha feito. Quem aí, eu acho que esses dois já fizeram isso, quem aí já apartou boi no curral? Apartar, por exemplo, para pôr no confinamento, apartar para venda. Quem aí já fez isso? Luiz? Eu já. Luiz e João, é isso? Eu já. Já sim. Tá, Rafael também, tá? Aí já até aqueles termos, né? Boiada, refúgio. Não sei se vocês trabalham assim, né? Mas, né? Refúgio mesmo, boiada, refúgio e tal, né? Vai apartando lá e tirando, esse é boiada, esse é refúgio. Você chega no lote de animais, aí você tem lá você tem esse lote de animais lá e você consegue identificar os piores e os melhores. Aí você vai lá e saca fora, retira fora os piores. Você retirando fora os piores, os que ficaram são iguais? Ou alguém Em teoria era pra tirar ser. e entrar e tirar o fundo de novo? Aí para quem não é do meio, gente, cabeceira, para quem não é do meio, quem nunca trabalhou com isso, o termo que a gente usa é quando você fala cabeceira, a cabeceira da boiada são os animais melhores. O fundo, os animais piores. Aí você chega e tira o fundo. Aí sobrou lá. Alguém consegue tirar outro fundo ali? Na maioria das vezes dá Então, certo ainda, professor. É bem por aí mesmo. Muito, sabe? Muito raro. Porque assim, isso aí já é uma questão da biologia e da estatística. As duas coisas atuam aí. Sempre, num lote de animais, você vai ter fundo e vai ter cabeceira. A menos que sejam clones. Se eles forem clones, não. Se não forem clones, você vai ter fundo e vai ter cabeceira sempre. Inclusive a estratégia de vendedor, né? O vendedor às vezes faz isso. Vendedor de boi que reúne para vender. Ele reúne um gado, coloca a cabeceira lá, o cara tira a cabeceira. Ele pá, lá em cima o preço. Aí ele reúne de novo aquele mesmo gado que sobrou, alguém vem e tira a cabeceira de novo. E vai indo, né? Vai sempre tirando. Às vezes muda um pouco o preço, mas vai tirando. Ou tirando só o fundo, ou então o cara tem um lote de gado para vender, ele vai, esconde o fundo, esconde a cabeceira e coloca só o resto lá pro comprador olhar. E o comprador vai tirar os melhores, mas os melhores daqueles que estão ali. Não há os melhores do universo, é os melhores daquele grupo que está ali. Então tenha sempre em mente que em melhoramento, os melhores são os melhores que estão daquela população. E nem sempre os melhores daquela população vão ser os melhores se você ampliar a população, entendeu? É isso que eu quero dizer. É esse conceito que eu quero dizer. E aí usar essa informação para a prática de quando vocês fazem isso lá no curral. Quem já fez, né? Beleza? Então, assim,
Você vai tirar o fundo para ficar melhor o que está sobrando, mas aquele melhor que sobrou também tem um fundo, ou você tira a cabeceira para fazer um lote de animais já melhores, mas aquela cabeceira que você tirou no meio deles tem cabeceira, tem meio e tem fundo. Sempre vai ter, tá? Eu já vou aproveitar desse gancho aqui, que é uma coisa que vai ver lá na frente depois, que sempre vai ter. A menos que sejam clones. Você sempre vai ter diferentes, tá? Então, no fim das contas, o conselho de melhoramento é você atuar. Quando fala aqui em frequência de genes, por que isso, né? Não vou estudar daí em estatística, frequência, né? Rever essa questão aí e avaliar as frequências e ver o conceito de frequência gênica, frequência genotípica, quais são, o que é isso, né? Então, você, através do olhar, geralmente a seleção é visual, né? Tem seleção baseada em números, mas tem também a seleção baseada no fenótipo, vamos ver o que é o conceito de fenótipo depois. E você vai atuar através da escolha dos melhores indivíduos. E quando você, vamos supor, a frequência do gene que dá, sei lá, ganho de peso. Se a população não foi trabalhada, ela tem uma frequência, ela tem vamos chamar assim, um percentual de que aparece que tem na população aquele gene que gera essa característica. Beleza? Agora, se você tirar os melhores indivíduos e for avaliar só os melhores indivíduos, essa frequência desses genes, ela aumenta. Naquela população ela ficou maior. Então, se for ver assim, o surgimento de novos indivíduos com aquele gene aumenta. Por isso, a definição aqui, ela coloca o aumento da frequência dos genes desejáveis. Isso é um resultado da escolha dos melhores indivíduos. Ou então, um gene que é defeituoso ou ruim. O animal não ganha peso, o animal não cresce. Aí você tirou os piores, você, de certa maneira, reduz a frequência dos genes que levam a isso. Isso ficou claro para vocês? Não? Ficou dúvida? Se ficou, entra no áudio aí e fala. Não entendi. Porque eu uso informações de genética lá e tal. Vou tocar aqui. Se tiver alguma coisa, para aí e fala, tá? Então a definição é essa. E o que você quer? Quais os objetivos? Aumentar a quantidade que você produz, elevar a qualidade dos produtos, ou eu estou focando em aumentar a produtividade, aumentar a quantidade de carne produzida, aumentar a quantidade de cria nascida, né? A prolificidade, né? da matriz, ou então melhorar a qualidade, maciez da carne, gordura do leite, mais gordura, menos gordura subcutânea na carcaça do suíno, porque o mercado que é a carne mais magra, um exemplo está aqui, essa peça de carne aqui com pouca gordura subcutânea, ó, muito músculo e pouca gordura, né? E pouca gordura aqui na peça, uma matriz suína com uma quantidade enorme de leitões, né? A média aí de parir numa matriz é 12, não, mais um pouquinho, 15 leitões, algumas com 18, mas essa matriz aqui está com 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, está com beirando uns 30 leitões aqui, então algo, né, excepcional, inclusive nem tem teta para todos eles. Isso aqui, nós vamos estudar depois, né, é uma coisa que estão trabalhando no Nelore aí, num gene, vocês comentei ontem, o gene inibidor da miostatina, que faz com que os animais tenham mais fibras musculares do que outros. Já existem raças que têm isso, mas estão querendo ser isso no Nelore. Olha esse bezerro como é que é musculoso. Parece um halterofilista, né? Não é normal isso é uma mutação genética. Então, selecionar para ter isso. Então, é esse o foco. Basicamente, os objetivos são 3. Ou aumentar o que eu produzo, ou elevar a qualidade, ou reduzir custo e tempo. Né? Porque quando eu reduzo o custo e reduzo o tempo, eu tenho mais lucro. Quando eu aumento a quantidade produzida, eu tenho mais lucro. Quando eu elevo a qualidade, eu posso cobrar mais caro, porque tem qualidade. Tá? Agora, para isso, gente, genética e melhoramento genético não é tudo. Para isso, é preciso escolher o melhor material genético para maximizar essa produção que a gente está buscando, mas eu tenho que ter condições ambientais adequadas. Essa peça de carne aqui não vai ter esse potencial todo de crescimento, de produção de carne, a curva de carne nesse animal, se ele não foi bem nutrido. Essa matriz suína,
não vai ter essa prolificidade se ela tiver um problema reprodutivo ligado à nutrição ou a outra coisa qualquer, né? Pode ser doença também. Então ela não vai ter esse número de óvulos para fecundar e parir esse montoeiro de leitão. E mesmo que ela venha a parir, se ela não for bem nutrida, ela não vai ter leite para alimentar esses leitões, então vai morrer um bocado. É complicado, então você tem que ter, não adianta, a genética não é tudo e melhoramento não é tudo. O que você tem que ter? Você tem que ter a genética adequada para o meio, para o ambiente adequado. Né? Não existe milagre, certo? Milagres não existem nesses casos. E aí, no processo de melhoramento, no processo de condução, no processo de seleção, alguns conceitos são necessários. No processo de cruzamento, né? Alguns conceitos são necessários. O conceito de raça, que aparentemente parece ser simples, mas eu acredito que se eu perguntasse para vocês definir raça, eles não teriam definição na ponta da língua. Poderiam até saber, aqueles que trabalham com raça, mas não conseguiriam definir raça, certo? Não conseguiriam descrever o que é a raça, né? Então, para isso, é preciso ter alguns conhecimentos até de biologia, né? Os conhecimentos da zoologia. Para quem fez o primeiro semestre comigo, o Luiz, o João aí, a gente procura bater bem em cima da questão da taxonomia, porque depois vai usar isso, né? Então, raça é uma divisão dentro da espécie. Então, espécie é uma conceituação da taxonomia, né? A última, a última grande das 7 classes que se divide os animais, né? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Então, a raça é o grupo de indivíduos com características fenotípicas. E aí eu pergunto, o Luiz talvez se lembre, mas vamos, com exceção do Luiz aí, eu pergunto. O que é característica fenotípica? O que é fenótipo? Quem pode me descrever? Já viram falar sobre isso? São as características que se manifestam não por exemplo, a cor. É isso. Thaís, você ia falar alguma coisa? Senhor. Não, só ia falar que era o mesmo que ele falou, tipo, as características físicas, né, Mesmo que o animal morfológicas, expressa o que comportamentais ele deles. apresenta, né? Esse é o chamado fenótipo do animal, né? É o que ele apresenta na sua, o que é visível ali, né? E que é alterável. Isso é mutável. O fenótipo é mutável. A cor pode mudar, né? Animais de acordo com o clima, de acordo com a nutrição. Não sei se alguém já observou, mas vaca leiteira, por exemplo, quando ela está perto de parir, ela fica bem mais escura e bem mais brilhosa. Quando ela está no pico de lactação, que ela perdeu o peso, ela fica com uma coloração opaca. E uma vaca preta fica meio amarronzada. E, enfim, de acordo com a nutrição, de acordo com o clima, nos climas mais frios, os animais mudam da pelagem, alguns mudam da pelagem cinza para a pelagem branca, onde neva, para poder camuflar na neve. Enfim, tem as alterações. O fenótipo ele é variável, ele é alterável, ele é mutável. Então, a raça é o grupo de indivíduos que tem características fenotípicas, características de aparência, de coloração, de tamanho, de forma, quase idênticas. Se nós pegarmos um lote de vacas Nelore puras, distinguir um animal do outro é difícil, a menos o manejador, que quem conhece, pode ser que saiba alguma coisinha, mas é bem difícil. Distinguir um lote de animais de suínos da mesma raça é difícil, né? Raça pura. Então as características fenotípicas de aparência elas são quase idênticas, quase, não são idênticas. As genotípicas, daí quem sabe a definição de fenótipo deve saber de genótipo, a passo que o fenótipo é a expressão externa do indivíduo, que é uma consequência, é um reflexo da junção do genótipo dele com o ambiente que ele está presente ou que ele foi criado. Então, o genótipo é a expressão genética desse indivíduo. É a carga que ele tem genética, né? Esse é imutável. O genótipo não muda. A carga que cada um tem é aquela e acabou, não vai mudar. Ela foi determinada no momento da fusão do óvulo com o espermatozoide. Isso não vai mudar. Então, as características genotípicas elas não são idênticas, elas são próximas, tá? Elas são próximas, mas não são idênticas.
elas não são tão próximas assim. A maior proximidade é das fenotípicas. Então, as genotípicas bastante próximas dentro da mesma espécie. Então, obrigatoriamente, uma raça tem que ser dentro, o indivíduo da mesma raça tem que obrigatoriamente pertencer à mesma espécie, não tem como ser diferente. Inclusive, é muito comum a gente encontrar, às vezes, definições equivocadas, né? Até os alunos falam, é uma outra espécie de galinha. Não, gente, galinha é galinha. Galinha é uma espécie, não tem como ser outra espécie. Se for outra espécie, não é galinha. Né? Ou então, uma espécie de galinha. Não, está errado também. A gente vê isso nos jornais, né? Mas eu não posso cobrar isso do jornalista, por mais que ele entenda de língua portuguesa e de comunicação, ele talvez não se aprofundou em biologia. Então não há possibilidade de ser uma outra espécie de vaca. Né? Vaca, a gente sabe que é bovino, Bos taurus, tá? Uma subespécie talvez, Bos taurus taurus, Bos taurus índicos, tranquilo, são duas subespécies da espécie bovina. Mas não tem como ser uma outra espécie de bovino, não tem como ser uma outra espécie de cavalo. Cavalo é cavalo, jumento é jumento, burro é burro. Deu, zebra é zebra. Não tem como ser diferente, tá? Então já grave isso aí para não ter esses equívocos. E aí está um exemplo de um lote de animais de mesma raça, né? Essa raça é uma raça inglesa, se eu não me engano. Suffolk, não. New Hampshire, acho que Suffolk mesmo. Então vejam a similaridade anatômica, a similaridade de pelagem, né? Uma raça pura, muito parecida. Se é difícil diferenciar um indivíduo do outro. Mas a carga genética dele é diferente, com certeza. Por isso você pode entrar nesse meio e conseguir fazer a seleção ainda. Não visual, mas medindo o resultado. Medindo prolificidade, medindo ganho de peso, medindo, enfim, desenvolvimento das crias. E você consegue, tem indivíduos que são melhores uns que os outros aí. Tá? Aí, a raça ela pode ser classificada, diferenciada de acordo com separações, diferenciações. Então, quanto à natureza da raça, você tem a divisão do grau de pureza. Né? A raça homogênea é aquela que ela tem mais ou menos fixas as principais características. E eu coloquei como exemplo aí um cavalo árabe, né? 2 cavalos árabes, na verdade. Muda a pelagem, tranquilo. Mas se vocês esquecerem a pelagem aí e retirar a pelagem fora, eles são muito parecidos no restante, tá? Que é a característica do cavalo árabe, é um tronco mais curto, um cavalo de pernas mais altas, mais caneludo, que é o cavalo de corrida, né? O árabe é essencialmente corrida, não é um meio termo entre velocidade e resistência. Na verdade, a raça de maior resistência de corridas, a maior de todas, ou como raça a maior de todas, né? De resistência, uma resistência fenomenal, uma cabeça pequena, um focinho muito pequeno, uma boca muito pequena, o pescoço rodado, essa curvatura no pescoço todo árabe tem, e a cauda levantada. Isso aí, onde você bater o olho e vai dizer, é árabe, tá? Por causa dessa característica, tá? Então tem essas questões aí. Aí você tem ainda, contra o grau de pureza, você tem uma raça que é homogênea, tem homogeneidade, e tem raça que é heterogênea. Geralmente a heterogeneidade das raças, elas ocorrem onde as raças são mais raças recentes, como esse exemplo aí é Girolando. Essas características ainda não estão totalmente fixadas. E são raças formadas por derivação. Ou seja, o Girolando é uma derivação da junção entre Gir e holandês. E aí você não tem um padrão racial ainda. Você tem mais orelhudos, menos orelhudos, às vezes, com pelagens distintas. Né? Então essa variabilidade é maior. Essa variabilidade fenotípica é maior. É uma raça em processo de formação, né? Uma raça já considerada pura, mas não pura de origem. E por isso essa variabilidade. Quando a gente fala uma raça que é primitiva, é uma raça que é ancestral, né? A origem dessa raça é muito antiga. No caso dessa raça, eu coloquei uma vaca pardo suíço, que tem relatos de que esse animal, que é o pardo suíço, tem aparentemente
as mesmas características fenotípicas, não de produção, né? Não de qualidade de produção, que foi muito melhorada, mas as mesmas características fenotípicas de que tinha há 6.000 anos atrás, devido a fósseis encontrados e tal e tal. Então, a raça bem antiga, né? Uma raça ancestral. E ela foi formada naturalmente, né? Nas regiões da Alemanha e Suíça lá, formada naturalmente. E a seleção natural também. Depois o homem entrou e fez seleção direcionada, mas houve uma seleção natural aí, feita pelo ambiente, pela natureza. Aí tem essas raças que são derivadas, né? Que o girolando se enquadra também como derivada aqui. Porque também é um produto de duas raças diferentes. Mas nesse caso aqui, esse animal não tem aquela variação de pelagem. Essa raça não herdou essa variação de pelagem que o girolando tem. Mas é uma raça formada também a partir de cruzamento de outras duas. Esse animal é da raça Canchim, tá? Ele provém de outras raças que são ditas primitivas, né, como charolês ou raças naturais, e por variação espontânea ou por cruzamento. Nesse caso, o Canchim foi por cruzamento entre o charolês e, às vezes, usa o charolês com o guzerá ou o charolês com o Nelore. Depois nós vamos ver aí sobre as raças, né? E vocês vão poder ter contato para saber o que é um charolês, para quem não conhece ainda, né? Como é que é um charolês, como é que é um guzerá, como é que é um Nelore. Nelore é mais comum, né? Então essa é uma raça denominada derivada, né? Uma raça denominada nativa é aquela raça que é natural da região, então a raça pode ao mesmo tempo ser primitiva e nativa, tá? O pardo suíço é nativo da região da Suíça e Alemanha, tá? Mas nem toda raça tem as duas, e se enquadra nas duas classificações, né? Nesse caso aqui, é uma cabra do Nordeste, né? E formada no Nordeste naturalmente, mas de animais que vieram da Europa ainda no começo da colonização do Brasil, ficaram por lá e aquilo foi sendo feito naturalmente, solto na natureza lá e acabou formando indivíduos que são. Se eu pegar animais dessa raça aí, me fugiu se é Mochotó, se não me engano, acho que é Mochotó essa raça aí. Eles são bem parecidos, uma raça formada no Nordeste e é natural, porque é de lá, formada lá, por seleção natural, não foi o homem depois entrou e trabalhou também, mas ela não é ancestral, não é uma raça ancestral como o pardo suíço que foi formado na natureza. Isso foi trazido para o Nordeste formado. Um exemplo disso é o caracu, que foi feito no Brasil, né? Também entra na mesma classificação de raça nativa. Aí você tem a raça exótica, né? O outro conceito que às vezes a gente confunde, que fala assim, é uma vaca exótica, uma galinha exótica. Porque o conceito de exótico geralmente é usado para ser estranho, diferente, né? E o conceito de exótico puro, mais próprio, é aquilo que é de fora, né? Fora, exótico, né? Ele não é endêmico, ele não é exoótico, ele não é do local, ele é exótico, ele é de fora, certo? Ele não é nativo dali, não foi formado ali, enfim, ele foi trazido para ali. Então esse é o conceito de exótico. Aí, desse ponto de vista, todas as espécies que são criadas aqui no Brasil, a maioria delas criadas são exóticas. A galinha não é nativa do Brasil, o bovino não é nativo do Brasil, o equino não é nativo do Brasil, das Américas aqui, né? O balino não é nativo das Américas. Então, todos eles são, a partir desse conceito, usando esse princípio, são exóticos, né? Então, aqui eu usei como exemplo a criação da raça Santo Inês no Rio Grande do Sul, sendo uma raça que foi formada na Bahia, foi feita na Bahia, no Nordeste. O Santo Inês no Rio Grande do Sul, ele acaba sendo uma raça exótica ao Rio Grande do Sul, certo? Então não é uma raça nativa do Rio Grande do Sul, nativa ou pelo menos que está há muito tempo introduzida lá. Não tem nenhuma raça não tem nenhuma raça de ovino que seja brasileira, mas tem raça de ovinos que foram feitas no Rio Grande do Sul, como Ideal, por exemplo. Uma raça chamada Ideal. Então a raça Ideal foi feita no Rio Grande do Sul a partir de animais da raça Merino australiano me fugiu agora qual é a raça, mas então foi feito lá. Então ela é natural de lá, foi
foi gerada lá, chegou aos cruzamentos esse indivíduo lá. Já o Sandinense, essa raça de ovinos sem lã, de ovelha sem lã, isso aí foi feita na Bahia. Então ele acaba sendo exótico ao Rio Grande do Sul, né? Até porque as condições de clima são diferentes. Então a gente levar isso em conta quando está trabalhando com raças exóticas, né? Que introduz uma raça num ambiente que não é do dela. E aí a gente tem ainda na natureza das raças, né? A separação quanto à aptidão econômica. E por que eu botei aí o Luiz e o João e alguns demais aí que talvez tenham contato com o meio rural sabem que raça que é essa aí. As duas vacas são da mesma raça. Eu nem sei se vocês sabiam, né? Você sabia, Luiz, ou os demais aí, que existe Nelore leiteiro? Já viram falar, não? Eu não vi, não. Escutando pela primeira vez. Pois é, essa aí esse col aí é da fazenda, né? Fazenda col me fugiu a sigla do que é. Não vou lembrar agora não. Mas tem alguns animais desse aí, cara, que produzem 20, 25 quilos por dia. Nelore. Como é que chegou até isso? Seleção. Foi selecionar as vacas que mais produziam, né? E acabou fazendo. Quantos animais desses tem no Brasil? Mixaria. Não é todo mundo que trabalha com isso, só um grupo de pessoas que trabalham com isso lá. Mas foram selecionando e tem Nelore leiteiro. Isso é uma coisa impensável. Mas Nelore não dá leite. Né? Mas tem vaca de 20 e tantos quilos por dia. Nelore. Tá bem longe da holandesa, que passa de 100 algumas vacas, né? Mas já é uma grande produção. 15, 10, 20. Né? Tem umas vacas muito boas aí. E aí, então, quanto à aptidão econômica, eu posso separar as raças quanto à aptidão, né? Até botei dentro da mesma raça, né? Indivíduos de linhagem, digamos, diferentes, né? Para leite pacote, mas eu poderia ter raça diferente para leite pacote, né? Podia botar aqui o holandês e o Nelore. O holandês não tem pacote, né? É só leite. E assim por diante. Aí, nós estamos falando da natureza das raças, natureza de aptidão econômica, natureza de ser nativa, de ser primitiva, e assim por diante. Mas a gente tem a classificação daí quanto à distribuição geográfica, né? Se esse animal ele só existe no ambiente ou se ele está no mundo todo, vamos dizer assim, numa vastidão de ambientes. Um exemplo disso é o gado holandês. A raça holandesa é criada em todo o mundo, é a raça mais criada no mundo. Em todos os locais, todos os continentes existem, com exceção da Antártida, né? A Antártida não, porque ela não tem, só tem gelo. Mas fora o continente antártico e o ártico, no ciclo ártico talvez ainda exista alguma coisa holandesa ainda, né? No ciclo polar ártico. Não no ártico, lá porque é só gelo também, mas no ciclo polar tem países que fazem parte do ciclo polar ali e tem condições de ter alguma coisa. Ainda tem animais, né? Tem animais lá. Pode ser que tenha holandês, não posso afirmar isso. Porque eu sei que tem bovinos, tem raças lá que são próprias de lá, daquele clima. Então, o animal denominado cosmopolita é aquele que habita uma região extensa, área geográfica, né? Ou ele foi levado para lá, ou ele naturalmente ocupou aquele espaço, né? Então, aqui eu botei um exemplo do holandês, essa imagem da esquerda é vaca holandesa no Brasil, e à direita é vaca holandesa nos Estados Unidos. Mas está no mundo todo. Está na Europa, está na África, está nas Américas, né? Está na Oceania, na Austrália, Nova Zelândia, enfim, é criado em todo o mundo. Então a raça denominada cosmopolita. Ainda quanto à natureza, aí quanto à distribuição geográfica, tem a raça topólita, ou topolita, mas topólita é o termo mais adequado. Essa raça tem uma área geográfica restrita de criação, por adaptação, enfim, por não ter tido interesse ainda em se criar ela, então, mas ela não é propagada, ela é pouco conhecida, tá? E existe apenas uma região. E um exemplo é a raça franqueiro, que é esse animal da esquerda aí. O franqueiro é um animal originário dos animais que os portugueses trouxeram para o Brasil, e o franqueiro só existe, franqueiro como é que é? Não sei o que, lagiano, me fugiu agora. São dois nomes que dão para ele. Mas para a mesma raça, né? Num local é chamado de um nome, no outro é de outro.
Mas essa raça só habita uma região muito pequena, só existe uma região muito pequena do Planalto Catarinense. Né? E uma das características desse animal é essas guampas enormes, né? Ah, tá aí, tá embaixo aí, o crioulo lagiano, desculpa, eu nem vi que eu tinha colocado. A franqueiro ou crioulo lagiano. Em Lages, ele é chamado, Lages, Santa Catarina, que é o Planalto Catarinense, na Serra, ele é chamado de crioulo lagiano, porque é nativo de lá, né? Nativo assim, ele acabou se formando lá a partir dos animais que os portugueses e espanhóis, principalmente os espanhóis, trouxeram para o Brasil. Isso quando? Século XVI, 1500, século XVII, 1600, 1600, na verdade, depois não veio mais nada, 1500, na verdade, no começo, né? E aí, através de cruzamentos, formou uma nova raça, que veio várias raças de lá, né, da Espanha, não foi uma só, formou uma nova raça que é diferente das de origem, tem algumas características parecidas, mas é mais diferente. Isso é um processo de seleção natural. É um processo de melhoramento que o meio impôs para o animal se adaptar àquela condição. E uma das características do crioulo lagiano é justamente essa guampa descomunalmente grande. É grande mesmo, guampudo. E tem também o curraleiro, né, que é o gado chamado pé duro, o gado curraleiro no Nordeste, ou pé duro, tá? E tem ainda o pantaneiro. Essa imagem à direita é o gado pantaneiro. É o pantaneiro como raça, não é o gado que está no Pantanal. É a raça pantaneira, que a Embrapa vem resgatando, que estava em risco de extinção, né? Dessa raça. Mesmo esquema, mesma origem do franqueiro, mas olha só como é que é a genética, como é que é a influência do meio na expressão dos genes. O franqueiro, o curraleiro, ou o pé duro, o lagiano, o crioulo lagiano, o caracu, são todas raças que tiveram os mesmos ancestrais. Só que o meio propiciou que os indivíduos tivessem direcionamentos de aparência e tal, e de capacidade produtiva diferente. Por quê? Porque o meio fez com que alguns genes ficassem em dormência, porque quando eles aparecem o indivíduo não se adapta ao meio, e outros genes aflorassem. Então você tem um pantaneiro que é um animal que é adaptado a esse alagamento aí, constante. Ele não tem problema de casco e ele consegue comer o capim mesmo que a água cubra o capim todo. Se a água cobrir o capim todo, o capim fica debaixo da água e ele conseguir alcançar, ele come. Não é mergulhando, nadando, né? Tipo, a água cobriu o capim e está dando aí na altura do peito dele, ou mais alto. E o capim está abaixo disso. Ele mergulha a cabeça na água, né? Só a cabeça, e come esse capim lá de baixo. Consegue fazer isso. Não só o bovino pantaneiro, como o equino pantaneiro. Esse cavalo da frente é um equino pantaneiro. Também é uma raça específica. Adaptada às condições. Não dá problema de broca no casco ficando dentro d'água. Qualquer outro animal que você puser no Pantanal vai dar problema sério de casco. O cavalo pantaneiro também consegue mergulhar o focinho na água e comer. Se vocês pegarem um animal de vocês aí, qualquer um, e cobrir o capim de água, ele morre de fome. Né? Pode ser que ao universo de 1000 indivíduos, um ou outro consiga se adaptar. E é esse um que vai gerar a nova geração, a nova população que vai se adaptar a esse meio. Porque o resto vai perecer. Certo? Então tem essa aí, essa questão que eu estou aproveitando para falar aqui da genética, da expressão genética em função do meio. Mas aí, voltando ao assunto aqui, uma raça topólita, aquela que ocupa uma região restrita, né? Pela adaptação, por não ter sido difundida, enfim. Mas é a chamada topólita, topo. Topo quer dizer um local específico, né? E cosmo, uma coisa maior, grande. Então, cosmólita, topólita. Aí você tem raças contra a filiação étnica, né? Que é os troncos. Nós vamos ver sobre os troncos genéticos, porque a gente foi falar só em raça, mas quando a gente vai falar em melhoramento, ou quando vai olhar os bovinos, você não deve se ater só à raça. Existem grupos filogenéticos ou grupos de etnia que têm uma aparência própria, né? É um grupo próprio. Então você tem nos suínos, por exemplo, você tem o tronco asiático, tá? A raça vietnamita, que é esse suíno aí que é só banha,
perninha curta. No Brasil tem algumas raças assim, o caruncho, né? Não sei como é que o pessoal conhece, mas alguns chamam de baé, porco baé, que é o perninha curta. A raça barriga no chão, as porcas prenhes da raça barriga no chão, que são animais de banha, formam muita banha naturalmente. Qualquer raça que pertença a esse grupo tem essa característica, ele é um grupo genético, tá? Aí tem o Essex Saddleback, né? Já é um outro tronco genético chamado tronco céltico. E tem o porco pata negra, que é um outro tronco, é o tronco ibérico. Então o suíno tem esses 3 troncos. O bovino também tem essa divisão, o cavalo também tem. Né? Depois nós vamos ver isso aí, para ficar claro para vocês que existem os troncos distintos. E às vezes ele não tem que estar preocupado com... sim, usar uma raça sim, mas eu tenho que compreender que se eu pego um indivíduo dentro do mesmo tronco genético, ele tem as raças daquele tronco, tem características muito próprias, muito próximas, né? E então vai variar pouco entre os indivíduos. Por que eu estou dizendo isso? Porque existe uma coisa, depois vamos ver lá na frente, em cruzamento, lá mais no final da disciplina, chamada heterose, que quanto mais distantes as raças estiverem uma da outra, melhor é o resultado do cruzamento. Então, quando uma raça é de um tronco genético, está distante da outra raça, de outro tronco genético, o resultado de choque sanguíneo chamado é maior e melhor, tende a ser maior e melhor. Em concentrar o que tem de bom em um, juntar com o que tem de bom no outro e desprezar, digamos assim, o que tem de ruim. É um fenômeno genético que ocorre. Se eu faço esse cruzamento entre raças que são parecidas, o ganho é muito pouco. Não tem uma complementaridade nos genes. Se vocês lembrarem lá, o pareamento genético, né? Vocês vão lembrar um pouquinho de genética, vocês vão conseguir associar isso que a gente vê com o que a genética fala. Qualquer dúvida, a gente para aí e fala, tá? Aí você tem, beleza, raça. Como é que eu posso dizer que existe uma raça? Quais são os critérios para eu estabelecer uma raça? Quais são os critérios para estabelecimento de raça, tá? As minhas lâminas, eu não sei o que aconteceu, gente, não sei se é porque o MIT mudou, o que está acontecendo, mas elas estão ficando bem bagunçadas. Quando eu antes sumia aqui, desaparecia aqui esses ícones, agora está voltando a aparecer, não sei porquê, está comendo informação aqui em cima, comendo informação aqui embaixo, tá? Eu não sei o que está acontecendo, por que está sendo assim. Eu não sei se é a forma que eu estou compartilhando, tá? Ou o que está acontecendo, mas não está ficando legal não. Então a exibição da lâmina está ficando meio esquisitona, tá? Aqui em cima tem mais coisa da disciplina, aqui embaixo também tem, para ver que tá engolindo aqui. Mas vamos tocar no barco aí. Então, existem critérios para eu dizer que é uma raça, né? Então, um dos critérios é que esse indivíduo tem que ser semelhante. Se é da mesma raça, tem que haver semelhança entre os indivíduos que constituem essa raça. E essa semelhança ela é pelos caracteres raciais, e esses caracteres raciais podem ser econômicos ou zootécnicos. Os caracteres econômicos são quais? Aquele ligado à produção. Se eu tenho, uma pergunta aí, se eu tenho uma população, um rebanho de indivíduos de raça holandesa, o que se espera desse rebanho? Em termos de o que eu posso explorar nesse rebanho holandês, de raça holandesa? Bovinos. Leite. A produção né? leiteira, no Então, caso? se é holandês, você fala, não, pá, já vem na sua cabeça o quê? Se você já entende um pouquinho de gado, já viu alguém que já viu gado. Não, pá, é leite. Ah, não, vou comprar comprar um lote de holandês para produzir carne. Cara, você vai fazer coisa errada, você vai dar com os burros na água. Não é por aí, tá? E se eu falasse, por exemplo, em Nelore, vocês já pensavam logo, né? A resposta, carne, não é? Produção de carne. Então, economicamente, eu vou ter um retorno na produção de leite com holandês e um retorno na produção de carne com Nelore, ou com Angus, né? Ou com outra raça de corte que seja. Então, esses são caracteres, ao mesmo tempo, zootécnicos e econômicos. Quais são os zootécnicos especificamente que vão acabar traduzindo nos econômicos? Os zootécnicos são a capacidade produtiva do animal.
né? Então é de se esperar que eu tenho o holandês é uma raça leiteira, o girolando também, o Jersey também, o pardo suíço também, leite, né? O pardo suíço tem os dois, leite e corte. As outras raças não, as outras que eu falei não. Então, mas eu sei que zootecnicamente o potencial de uma é maior que a outra. Qual que é a maior raça leiteira, a melhor raça leiteira em termos de produção campeã do mundo? Indubitavelmente a holandesa. Né? Você não tem vaca de outra raça que bata a melhor vaca do mundo em termos de produção, é a holandesa. Não tem jeito. Né? Então, assim por diante. Então, esses são caracteres zootécnicos. Capacidade produtiva de leite, do Nelore, rusticidade, habilidade materna, né? Às vezes tem mais no indivíduo que no outro, mas habilidade para cuidar do bezerro. Né? O Nelore é um animal, digamos, a gente chama de ciumento com o bezerro, né? Então são coisas assim. E a hereditariedade desses caracteres raciais e dessas qualidades econômicas. Uma vaca Nelore, uma vaca Nelore de corte, que não foi selecionada para leite, dificilmente vai produzir uma filha boa de leite. Mesmo que seja coberta, a menos que ela seja coberta por um touro holandês de uma linhagem, de uma genética campeã. Aí causa um choque grande lá e a bezerra vai ser boa produtora. Certo? Mas aí não há pureza mais. Mas uma vaca Nelore, tá? De corte, selecionada para corte, coberta por um touro Nelore, selecionada para corte, dificilmente produzirá uma filha, dificilmente não, quase que impossível produzir uma filha que produza muito leite. Não vai mudar. Ao passo que, se essa vaca for uma vaca de boa característica, né, produtiva, ela vai passar isso para a filha dela, para corte, e principalmente a herança dos caracteres raciais, né? Então, eu falei até agora de qualidade econômica, mas a herança dos caracteres raciais, que é a pelagem do Nelore, as características do Nelore, tamanho, pelagem e tudo mais. Dificilmente uma vaca Nelore, principalmente o padrão, branca, né, que é o Nelore padrão, existem outras cores, coberta por um touro Nelore padrão, vai produzir uma cria holandesa, malhada igual holandês. Não vai. Não vai, porque a herança dos caracteres raciais é dentro daquela raça. Então, a hereditariedade ela é uma característica para dizer assim, é da mesma raça. Então, teve herança, Essa coisa, a princípio, e realmente ela pode parecer simples, e realmente é simples, mas a gente tem que frisar e tem que falar, né? Tem que demonstrar. Outra coisa para a raça é o meio ambiente. O meio ambiente em que a raça está, para expressar aquelas características, tem que ser o mesmo. Se eu mudar o meio, essa raça pode mudar essa expressão desses caracteres raciais. Ela pode alterar, como eu falei lá, os animais do inverno, na Europa, a raposa e a lebre, eles mudam de pelagem, de cor, de pele. Cai todo o pelo e vem outro. Chega no inverno, o pelo é branco. Quando passa o inverno e vem a primavera, o pelo começa a cair de novo e vir pelo cinza. Tanto da raposa quanto do coelho. Para se adaptar àquele meio, aquele clima, aquela temperatura, refletir. Conseguir refletir, não conseguir se camuflar no meio da neve. Tudo isso. Então, se eu pegar um animal e mudar o ambiente dele, ele vai mudar o que ele expressa. Ele muda um pouco o fenótipo. Como diz o fenótipo é mutável, né? Então, para eu poder avaliar os indivíduos se eles são realmente iguais, eles têm que estar no mesmo ambiente. Tá? Então, o ambiente tem que ser o mesmo. Considerado o mesmo ou pelo menos semelhante, para que ele possa expressar os caracteres raciais e a qualidade dessa raça. Outra coisa, outro quesito é a origem. A origem tem que ser comum. A origem de todos, a origem do gado Nelore é a raça Nelore. Né? A origem mesmo do girolando, que é de cruzamento, é do cruzamento entre o giro e o holandês. A origem é comum. Todo girolando é proveniente desse primeiro cruzamento. Depois, não usa mais nem giro nem holandês, mas a origem básica é aquela. Não tem como. Ah, não, um foi originário lá, um foi originário a raça X surgiu no Japão e a raça Y surgiu na Argentina. Não tem como. Não vai ser a mesma raça. Uma que surgiu ou foi desenvolvida no Japão vai ser a raça X. A que surgiu ou foi desenvolvida na Argentina vai ser a raça Y. Deu.
por mais que se pareça, não são a mesma raça. Então a origem tem que ser comum, uma só. A mesma origem para toda a raça. O ancestral, o início é lá. Pá. E as características adequadas para expressar também aquilo, o meio ambiente é um só. E outra questão que essa questão é consensual, é convencional, é por convenção, que é o padrão racial para registro genealógico. Quem aí já teve contato com o registro de gado sabe. O registro depende da avaliação e especificar esse padrão, né? E esse padrão racial ele é estabelecido pelos criadores. Lembra que eu falei lá no início, lá o Beckwell, que começou a padronizar e separar animais por padrão, por aparência. Isso foi a primeira base para servir, para criar o conceito de livro de registro e padronizar os animais dentro de uma raça, né? Só entraria para aquele registro que eles tivessem características parecidas, né? Diferentes não entram. Então, o padrão racial para o registro genealógico, que é um registro feito pelas associações, até controlado pelo Ministério da Agricultura, mas quem faz são as associações. Então, e esse padrão, quem escolhe são os criadores, né? Inclusive, essas coisas, às vezes, elas atrapalham um pouco, porque os criadores resolvem por um padrão que não é bem um padrão de produção, mas é um padrão de beleza que eles entendem que deve ser aquilo. E aí, estabelecendo esse padrão e os animais se enquadrando nesse padrão, aí eles são registrados como puros. Ou então mesmo os seus descendentes são registrados como puros dentro do padrão feito e isso tem um livro de registro, né? Que vai ter um livro físico mesmo, hoje até só acho que computacional. O chamado livro de registro genealógico, ou em inglês é chamado de Herd Book. Herd quer dizer, pode significar raça, né? Então, livro das raças, né? O Herd Book. Tá? Alguém aí tem noção de como é que funciona um registro de um animal? Eu já mexi. Foi o jogo que falou que você trabalhava lá no... Eu já vi fazendo já. Morava lá, não sei, lá no como é que... Lourenço. Você não tá lá mais não, né? É lá, Lourenço. Tá. Então você já acompanhou fazendo, né? Mas Eu não saí escreve lá. pra gente aí. Vamos ver a sequência da coisa, como é que é. Do que você... Bom, no começo, se for inseminação, né? Você marca o nome do touro que você vai inseminar com a vaca. Se for monta, você tem que ter o pelo do rabo, né? DNA, fazer o DNA depois. Nasceu o bezerro, você comunica, faz a pesagem e vai dando seguimentos, né, nas avaliações. A pesagem, aí depois desmama, o peso da desmama. E se eu não me engano, eu acho que era 1 ano e 8 meses, né? Que aí vinha fazer a avaliação do técnico da BCZ, aí era a última avaliação, né? Ver se ia dar o definitivo Beleza, ou isso que o não. João falou aí, quando ele falou Resumidamente seria isso. Quando ele falou do registro, não tem como registrar um animal puro se os pais não forem puros, certo? Dentro da raça. Então, existe a possibilidade de eu chegar nesse registro puro a partir de animais comuns, mas demora pra caramba, né? Então eu pego um lote lá, primeiro eu pego um lote de animais, eu tenho um lote de animais lá e eles não têm, não têm ascendência nenhuma. Eu não sei quem são os pais, né? Não tenho registro, não tenho controle, não são filhos de pais puros. Há possibilidade, né? Para algumas associações, não são para todas. A BCZ, por exemplo, que é registro Nelore, o Guzeral, o GI, essas raças aí, depois nós vamos ver sobre raças, tá? Para quem não teve intimidade ainda, ela aceita isso. Mas o que você faz? Você pega um lote de animais lá, eu quero tornar esse rebanho aqui puro, sem botar touros. O cara vem, não sei se caiu isso já, mas acho que tá válido ainda. O cara vem, olha e escolhe essa vaca, beleza, essa não pode, porque essa tem um defeito, não entra no padrão e tal. E escolhe um lote ali. Beleza. E ele documenta esse lote. Ele identifica, numera, carimba, mas não é puro, é só a base. É o chamado rebanho base do projeto, do processo. Aí você passa a pôr ali dentro touros puros. Obrigatoriamente daí, parte não é pura, mas parte tem que ser puro já registrado, controlado. O gado é Nelore, mas você não tem um controle se ele é puro. Aí de um lado você não tem, que são as fêmeas, do outro tem o touro.
Aí nasce a primeira geração. Aí eles chamam isso de livro aberto. Por quê? No livro de registro, a ascendência, os pais, os avós, os bisavós, está em aberto. Quem são? Sei não, está aberto isso aí. Está em branco. Mas eu tenho por um lado só e vou ter a descendência. Aí vou pondo, aí gera, aí chama de LA, né? Livro aberto. No carimbo, LA base, as vacas que vão gerar. LA1, a primeira geração, os filhos daquelas vacas com os touros puros. Aí o LA1 é coberto por um touro puro de novo. Os machos são descartados, vendidos, sei lá o quê. Né? Alguns usam como reprodutores, mas não é LA, o registro é LA. Aí tem os produtos da segunda geração, que é o touro sobre o LA1. Aí tem o LA2, segunda geração. O 3, quando chegar no 5, depois de 5 gerações, imagine aí, 3 anos para cada uma, mais ou menos 15 anos aí para chegar no resultado final. Aí sim, você tem, a partir daquela geração, considera-se como animal puro. Aí você tem um animal puro e pega um registro de puro de origem. Porque daí você fecha o registro lá dos animais. Né? Inclusive, assim, deixa eu ver se consigo abrir aqui uma imagem para vocês de como é que é um registro na ABCZ, que talvez só o João tenha visto isso aí, não sei se mais alguém, né? Mas ver se eu abro aqui, ó. O Duque tá a imagem está ruim, tá? Mas é como se fosse um... não vai ampliar. Tá ampliando. Mas é como se fosse realmente um documento, uma carteira de identidade. Inclusive esse papel é papel especial, ele não é todo mundo que tem, né? Quem controla o Ministério da Agricultura, já para não ter bagunça. Então você tem aqui o nome do animal, né? Você tem os dados do animal, né? A raça, no caso aqui Guzerá, PO, fêmea, data de nascimento, a pelagem aqui, né? Tá um símbolo que eles fizeram, CZ, eu não sei o que quer dizer com isso, né? O nome do animal, o proprietário, o cabelo de proprietário é uma, criador é outra, né? Quem é o dono do animal, quem é que cria ele, quem é que cuida dele, a fazenda e o município onde ele está. E aqui o lado da mãe e aqui o lado do pai. Aqui o pai, aqui o pai do pai, aqui a mãe do pai, aqui os avós, né? Então a sequência, o pai do pai, a mãe do pai. Aqui os pais desse avô, né? Que aqui já é avô do indivíduo. Aqui é o pai, aqui é o avô, os pais do avô, bisavô e aqui os tataravós. Então você tem uma sequência de um indivíduo, 2, 3, 4, 5 gerações. Por isso que na quinta geração você já preencheu tudo isso aqui, já sabe que já tem um controle, e aí passa a ser controle como animal puro. Ou então, de cara, já é filho de puro, né? Então o registro é assim, a mesma coisa aqui, ó. Aqui é a mãe, o pai da mãe, a mãe da mãe, os pais, pai e mãe do pai, do avô, na verdade, né? Que aqui é o pai, aqui é a mãe, aqui é o avô, os pais do avô e os pais de cada um bisavô, que são os tataravós, né? Então você tem 5 gerações de novo. Um indivíduo, 1, 2, 3, 4, esses dois aqui, 5 esse aqui. Então, você tem assim, tem às vezes registros diferentes também, né? Mas que tem a mesma coisa, quer ver? Ó? Você tem ele assim também, ó. Às vezes você tem assim, né? Então, o indivíduo está aqui, 2, 3, 4, 5. Aqui estão os tataravós, bisavós, avós, pais, o indivíduo. Então são 5 gerações, tá? Depois a gente fala mais sobre registro aí, por hora é só para porque depois tem um tópico lá só sobre a questão de registros, como é que funciona. Mas como eu estava falando, deixa eu voltar aqui. Como eu estava falando, então, aí quando o animal é puro, como o João estava comentando, quando o animal é puro, você tem que ter garantias de quem que é o pai, quem que é a mãe. Se for disseminação, a paleta do sêmen, a nota fiscal da compra do sêmen, algo desse tipo. Não sei, minha cabeça é cobra. Mas tem os dados do touro, estão lá, você lança. E se não for animal de monta, você tem que provar que é ele, para fazer o DNA. Pega, geralmente, pelo, para fazer o DNA. E quando o animal nasce, tem que, você comunica, a vaca foi coberta pelo touro tal dia. Beleza. Faz o comunicado de cobertura. Aí depois a vaca pariu o bezerro, aí faz o comunicado de parto. De nascimento, né?
Aí faz a pesagem ao nascimento, faz a pesagem à desmama, no mínimo, né? E depois ao sobreano. E aí, o cara vem, às vezes, antigamente o pessoal vinha fazer o registro genealógico de nascimento. Hoje nem sei se estão vindo fazer mais. Mas vinha e fazia o registro de nascimento. Não no dia que nascia. Vinha fazer um lote de bezerros enquanto ele estava mamando ainda. Para identificar que a mãe realmente é pura. Que a mãe é aquela mesmo. Aí fazia o RGN. É o provisório, digamos assim, de nascimento. Aí ele desenvolve. Se ele desenvolver alguma característica que não ficou legal nele, dentro do padrão da raça, ele saiu fora daquilo, expressou alguma coisa diferente, ele não pega o definitivo chamado. Que é feito, antigamente era feito mais velho um pouco, acho que hoje está um pouco mais cedo, né, João? Porque os animais estão mais precoces. Mas ele era feito por volta dos 2 anos e meio. Hoje talvez esteja um pouco mais cedo. Mas o princípio é mais ou menos esse. Depois a gente vai ter chance de falar sobre isso mais aí, né? Sobre esses controles genealógicos aí, esse controle de registro, tá? Então, para ser raça, tem que ter esses quesitos, né? Essas características que são para ser estabelecidos, né? Todas essas que eu falei aí, né? Que é o registro genealógico, chamado livro de registro. E aí, ainda falando em conceitos, né? Existe o conceito de pureza. Porque, assim, pureza racial não é pureza genética. A pureza racial, ela existe, ela é uma questão conceitual. A pureza genética, ela praticamente não existe. Nenhum animal é puro geneticamente, tá? Então, você tem pureza racial, é um conceito convencional, como eu falei, ele resulta da existência de um pedigree. O que é pedigree? Pedigree é o termo, aquela documentação de registro lá, né? Então, o registro oficial do animal, feito geralmente pela associação e, como eu disse, controlado pelo Ministério da Agricultura. Porque senão vira bagunça, né? Se só uma associação independente fizer, de indivíduos independentes, como é que faz? O cara pode fazer um monte de gambiarra, um monte de rolo, cambiocópio, porque o animal registrado pega mais valor no mercado. Então, para evitar isso, isso é controlado. Quem faz é muito sério, porque não quer rolo, não quer perder aquela prerrogativa de trabalhar com isso. E aí depois também é controlado pelo Ministério da Agricultura, tá? Com controle paralelo aí, mas o Ministério é quem tem esses controles e concede, por exemplo, eu quero criar uma nova raça. Passa pelo critério do Ministério da Agricultura, para você saber se vai poder criar essa raça ou não. Um dos critérios para criar essa raça é ter o número de indivíduos, todos aqueles critérios que a gente viu lá atrás, tá? Para estabelecer uma raça. Semelhança, hereditariedade, eu tenho que provar que os indivíduos que nascem são iguais dos que os pais, são parecidos, né, fenotipicamente, o meio ambiente onde eu avalio é o mesmo, a origem tem que ser a comum, e um padrão racial, descrição de como tem que ser, como tem que ser a orelha, como é que tem que ser a cabeça, como é que tem que ser o focinho, como é que tem que ser os membros, como é que é o casco, que cor que é, cor da pelagem, toda uma descrição. Se pegar o padrão do Nelore, é enorme. Tintim por tintim. Aí tem do Nelore, tem do Guzerá, tem das raças suínas, enfim, das aves, tudo. Tem um padrão de registro. E aí, além disso, para o Ministério aceitar eu criar, não, vou fazer uma nova raça aqui, vou criar uma nova raça aqui. Eu tenho que ter número. Se não tiver no mínimo, se eu não me engano, salvo engano, 500 indivíduos, não abre um registro. Tá? Não cria essa nova raça. Fica só na ideia. Mas eu não lembro bem se é 500, tá? Então tá, o conceito de pureza racial. É aquela aparência, aquela pureza convencional, né? De que os indivíduos têm uma garantia que são próximos porque houve um registro, né, oficial disso. E por outro lado tem a pureza genética. A pureza genética, ela surge em condição de homozigose. Quem lembra o que é homozigose? Vamos lá, entrando na genética aí. O que é homozigose? E o que é heterozigose? Ninguém lembra? Homozigose é não ouvi legal, Thiago. um organismo que possui 2 alélos iguais para o mesmo gênero. É um ser que possui 2 alélos iguais para o mesmo gênero. É quando você tem um gene, que o gene é formado por alelos, né?
a gente fala que é diploide, né? A genética dos indivíduos, né? São diploides, então você tem o gene e o companheiro dele, digamos assim, né? Que é o chamado alelo. Quando os dois são iguais, aí a gente chama de homozigose, homozigótico, né? E quando eles são diferentes, heterozigóticos. Isso para cada característica. Para cada característica. Ah, pelagem, cor do casco, produção de leite, teor de gordura de leite, qualquer coisa que você pensar, bilhões de características são codificadas pelos genes. E às vezes mais que um gene, né? Às vezes não é um só. Mas então são características que elas são codificadas pelos genes. E quando você tem genes iguais, você tem a chamada homozigose. Quando diferentes são heterozigoses, né? E aí depois tem a questão da herança lá e tal. Depois vamos rever isso aí em genética, tá? Na parte de revisão de genética. Então é isso. Então para que exista essa homozigose, essa pureza genética, tem que haver a homozigose, tá? Para um caractere específico. E essa condição é difícil de ser atingida. Você atinge num caractere, mas em todos os possíveis com o animal é homozigoto para tudo. Não tem, cara. Não existe. Não, o animal ele tem uma característica homozigose para a gordura no leite, mas já é heterozigoto para o tipo de proteína do leite, sei lá, né? Me fugiu agora. Só estou lembrando a proteína da carne, calpaína, mas não estou me lembrando a proteína do leite. Albumina do sangue. Não vou lembrar agora não, mas uma proteína do leite lá que tem A e B. Então tem os animais zebuínos geralmente são homozigóticos, os animais cruzados são heterozigóticos. E o homozigote dominante, os zebuínos, né? Os cruzados geralmente são heterozigóticos. E os animais taurinos quase sempre são homozigóticos recessivos, né? Ou então heterozigóticos. Então é difícil o indivíduo ter, para todas as características imagináveis, ele ter homozigose, ele ter os genes iguais. Ou seja, ele vai mandar em tudo, onde ele entrar ele está mandando. Porque ele vai liberar metade da carga genética dele e metade é igual a outra que ele tem, então ele vai sempre imperar. Isso é impossível. Tá? É praticamente impossível de um indivíduo ser homozigoto para tudo. Então, pureza genética é uma condição que inexiste. Racial, sim. Tá aí. Isso é um exemplo bem claro de pureza racial. Não parece uns clones? Muito parecidos, né? Mas com certeza, alguém aí no meio desse grupo aí engorda mais que o outro, alguém converte melhor o alimento, alguém cresce mais rápido, chega mais rápido à idade adulta, alguém é mais prolífico, uma dessas ovelhas pode produzir só parir gêmeos, a outra não, ou algumas com trigêmeos, enfim. Geneticamente elas são diferentes. Tá? Em alguma coisa, pelo menos são diferentes. Apesar da pureza racial ser total, né, praticamente. Show de bola, umas fotocópias. Mas, geneticamente, isso não ocorre no mesmo nível. Outro conceito que tem, assim, dentro dos melhoramentos, do cruzamento e tal, é o animal chamado puro por cruza, né? Que eu falei agora há pouco de chegar a um animal puro a partir do animal comum, né? Eu citei do Nelore, né? Apesar que esse animal base comum ele tem que passar por um padrão, né? Ele tem que atingir o mínimo do padrão da raça, que o técnico é quem avalia, e esse técnico geralmente, gente, são zootecnistas, tá? 99% dos técnicos que avaliam são zootecnistas. 99% não, estou exagerando, mas até porque a genética, e aí já fica um alerta para vocês, a genética e melhoramento é uma coisa que a zootecnia trabalha muito, a veterinária nem tanto, né? Então, nem desperta nos profissionais isso, ou então às vezes ele tem que buscar um pouco mais de conhecimento, né? Para se ter essa base. Apesar que tem profissionais veterinários trabalhando nisso também. Mas geralmente são zootecnistas, tá? Principalmente
para Zebu, porque os caras vêm da FASU e a FASU só faz zootecnista. Ela é Faculdade de Zootecnia de Uberaba. Ela não, né? E a FASU foi criada pela BCZ, inclusive. A FASU, eu estou fazendo a pós-graduação com eles. A FASU foi criada pela BCZ, Associação Brasileira de Criadores de Zebu. Ela mantém, inclusive, uma universidade de renome, né? De zootecnia, um dos melhores cursos do país. Ela mantém isso justamente para produzir profissionais para andar o Brasil. O objetivo inicial foi esse. Profissionais bons em zebuínos, em análise, em avaliação de animais, para poder conceder registro, avaliar e tal. Então, na BCZ tem isso, de fazer uma base, o técnico avaliar essa base e chegar até o puro. Para outras associações, isso talvez não seja aceito. Então, você não passa do puro por cruza, que é o famoso PC, que é também na quinta geração, né? 31, 32 avos. Depois nós vamos ver esses cálculozinhos aí de cruzamento, como é que chega nesse cálculo aí, né? Como é que é o meio sangue, 3/4, 5/8, tem algumas variações aí, às vezes 9/16, e o 31, 32, que a partir daí é considerado puro, né? Pela quinta geração, já tem uma carga grande de genética aí. Para saber quantos % que esse indivíduo tem de pureza, basta eu dividir o 31 pelo 32 e multiplicar por 100. Então, se eu faça uma divisão aí, vocês vão ver. Ó. Se eu fizer a divisão do 31 pelo 32 e multiplicar isso por 100, eu vou chegar no percentual de pureza que esse indivíduo tem. Dá 96,875. Quase 97% do sangue, do gene desse animal, é daquela raça que foi entrando na formação desse PC. Depois eu vou mostrar para vocês uns esquemas aí de formação de PC e tal, mais para frente, tá? E tem o PO, o animal puro de origem. Esse é um animal que tem de uma raça, assim como o PC, uma raça específica. O PC é o puro por cruza holandês, puro por cruza charolais, sei lá, né? E tem o PO, o famoso PO, que o João também, acho que convivia com isso lá na fazenda do Lourenço, né? O chamado puro de origem. É um animal de uma raça específica e esse animal tem as origens mantidas, sem que tenha entrado, sem cruzamento de nada de outro sangue. Quando eu já botei sangue, entrada entre aspas, porque é figurado, e botei sangue entre aspas. Nesse sentido, sangue, não é eu pegar o sangue do animal e colocar na veia do outro, não. Eu sei que pode parecer besteira eu falar que não é isso, mas eu já deparei com gente que pensa que é isso. Né? Se eu fizer uma transfusão de sangue de um indivíduo para o outro, o indivíduo passa a ser de outra raça. Não. Tá? Sério, eu já ouvi o cara falar isso. Né? Não falar isso, mas ele achar que se eu fizesse um exame de sangue do animal, eu saberia. Hoje é possível isso, né? Através do DNA. Você tem o padrão do DNA de uma raça, eu faço o exame. Se o padrão do DNA deu para aquela raça, é porque é daquela raça. Mas antigamente não tinha essa tecnologia ainda, isso há quase 30 anos atrás, o cara achar que um simples exame de sangue poderia dizer se o animal era de raça ou não. Né? Não. Esse sangue que eu digo é genética, carga genética. Então, um PO é um animal de uma raça que foi mantido só com reprodução dentro dos indivíduos da mesma raça. Não entrou outra genética. Tá? E também não foi purificado através do cruzamento absorvente. Esse que eu falei em cima, o PC. Então, um animal que foi purificado através de cruzamento absorvente, que é o cruzamento que gera, depois nós vemos lá na frente do cruzamento, os tipos de cruzamento, o absorvente, o rotacionado, o alternado, né? O terminal. Então, um cruzamento que gera um PC, um puro por cruza, o animal não é PO. Então, é exceção feita a esse cruzamento controlado que eu citei, que a BCZ aceita. Mas a BCZ aceita porque a base, ela vai da parte de vaca Nelore. Você sabe que é Nelore, só não tem registro. Então, a BCZ aceita que você chegue ao puro por aí. Aí considera como PO. Mas os outros, praticamente, eu acho que todas as outras associações, elas, quando eu faço esses cruzamentos, vai ser sempre puro por cruza e não PO. Se tiver alguma dúvida no conceito aí, fala, gente. E tem ainda o POI, que está bem escasso, quase não existe mais, que é o chamado puro de origem importada. O que é o POI?
é um animal que foi um animal que foi importado, ou um lote de animais, né? Porque um sozinho não consegue manter POI, tem que ser um lote. E ele foi importado, ou outra importação que aconteceu depois, né? E ele só entrou na formação dele sangue de animais importados. Então isso tinha na Embrapa, gado de leite, não sei se ainda tem. Eles importaram um lote de animais do Canadá e a reprodução desses animais só ficava entre esses animais que vieram do Canadá, fechada. Não entrava sêmen de animais norte-americanos, não entrava sêmen de animais do Brasil, holandês, só holandês-canadense. Então eram animais POI. Então, quando eu trago um importo no lote de animais e não deixo entrar. Até pouco tempo tinha no Brasil alguns Nelore POI, eu acho que não tem mais, tá? Então, eles eram mantidos fechados, né, em linhagem fechada POI. E nada de entrada de outros animais que não fossem nem PO, tá? E aí, qual a importância dos animais? Eles são mantidos mais ou menos como eles eram lá na origem deles. Então, se eu trago um lote de animais POI da Índia, por exemplo, Nelore da Índia, o Nelore nativo de lá. Hoje não pode trazer por questões sanitárias e tal, a Índia tem doenças que nós não temos aqui, então outro estado sanitário não é permitido. Mas, supondo que fosse permitido, se eu trouxesse lá um lote de animais de lá e fizesse os cruzamentos mantendo dentro daquele grupo, ele manteria as características dos animais, teoricamente, né? Com o tempo o ambiente ia influenciar nisso, mas ele manteria as características do animal que vieram de lá, sem receber influência de animais que foram formados aqui no Brasil. Certo? Então, por isso E aí, essa questão que a gente fala, erosão genética, é quando você começa a ter indivíduos que são tão... A proximidade de parentesco fica grande a ponto de você ter problemas. Alguém ouviu um sinal sonoro aí, mas acho que alguém queria falar alguma coisa, não? Ouviu o sinal sonoro, achei que fosse alguém querendo falar alguma coisa. Então, quando você tem essa proximidade de parentesco, a gente tem o problema da consanguinidade e da erosão genética, a perda de características produtivas, porque acaba tendo reprodução entre parentes, né? Então, o POI ajuda a evitar isso. Aí você pega um POI, um animal puro desse, e joga naquele lote que está tendo erosão genética de parentesco, porque ele não tem parentesco nenhum com os animais lá, ele é totalmente separado, isolado. Isso vai ajudar ao que a gente chama de refrescar sangue, tá? É outro conceito aí que tem que ser gravado. O conceito de erosão genética e o conceito de refrescamento de sangue. O que é? Ainda continuando os conceitos de melhoramento, a hibridação ou hibridização, né? A produção de híbridos. O que seria? O conceito de híbrido ele pode ter várias ópticas, vários ângulos de avaliação, né? De conceito. Perante a biologia, um híbrido é um indivíduo produto de espécies diferentes. Basicamente isso. Espécies diferentes, às vezes gêneros diferentes. Aí você tem que relembrar lá a questão da zoologia, questão da taxonomia, que, como eu disse, para quem fez primeiro semestre comigo, a gente trabalhou taxonomia. Então, pode ser a partir de espécies diferentes, ou raramente, mais raramente, até de gêneros diferentes, ou ainda mais raramente de famílias diferentes. Uma reprodução. Um exemplo aí de espécies diferentes que a gente está vendo aí é a primeira foto aí, que é de muares, né? Que são produtos do cruzamento entre equinos e asininos, né? Jumento e cavalo. Então, vai dar um híbrido. E esses híbridos são inférteis, tá? Fala-se em animais que reproduziram, mas eu não acredito. Até hoje, achei mais conversa. Então, os animais são inférteis, certo? Porque os gêneros combinam. Existem alguns casos que dão fertilidade, né? Até alguns casos que dão fertilidade, mas aí, no caso do equino, realmente, eu acho que é mais conversa do que verdade, tá? Para a zootecnia, o híbrido pode ser algo diferente. Também é o conceito da biologia, mas vai um pouco além. O híbrido para a zootecnia
ele pode ser o produto de cruzamento entre indivíduos que são da mesma espécie, só que são de raças diferentes. Né? Dentro da mesma espécie, mas de raças diferentes. Ou até mesmo dentro da mesma raça, de linhas diferentes, né? Linhagens diferentes. O que seriam essas linhagens? Por exemplo, a gente tem, eu mostrei uma vaca pardo suíço, quando eu estava falando lá de animais ancestrais, né? A vaca pardo suíço, que é a raça pardo suíço originária da Suíça e da Alemanha. Tem animais que são, mesma raça, pardo suíço, só que uma para corte, extremamente musculoso, não produz muito leite e tal, e tem o para leite. Assim como eu mostrei as vacas Nelore lá, né? Animais que são selecionados para leite e são selecionados para corte. Então o híbrido também pode ser o produto de um cruzamento entre duas linhas diferentes, duas linhagens diferentes, tá? Onde é que isso está muito presente, gente? Onde é que o melhoramento genético trabalhou, já está aceleradíssimo e assim, é uma coisa que não é, vou fazer, não, é obrigatório, está lá, está fazendo na avicultura. As aves comerciais todas são produtos de intenso trabalho de melhoramento genético, extremamente intensificado, por isso que são tão produtivos. E aí já fica aqui uma dica, né? Já fica aqui um alerta. Quando ouvir algum desinformado, vamos chamar assim, vamos ser bonzinho, né? Algum desinformado falando asneira e dizendo que os frangos de granja desenvolvem porque recebe hormônio, já tenho elementos para chegar no cara e falar assim, mostra, como é que é isso para mim? Prova, então, e contestar o cara, certo? Contestar a pessoa. Porque tem muitas pessoas aí que querem difamar a produção animal e saem falando essas besteiras, tá? Então, isso não existe, isso é inviável, isso é prejudicial à saúde, né? Então, eles falam que os criadores não estão nem aí, né? Que dane-se que consome, por isso eles pregam não consumir carne, parar de comer carne, porque os animais são mal cuidados, maltratados, e os frangos recebem hormônio, e rane, tapioca mordeu o beiju, e poeirão, tudo mentira. Mentira ou desinformação. E às vezes usada por maldade de propósito mesmo, tá? Porque se é hormônio, então pega aquele hormônio que ele diz que está na ração do frango e dá para um frango caipira não melhorado. Se ele crescer igual, acredita. Mas não vai mudar nada. Ele vai demorar os mesmos 6 meses que demora um frango caipira para ficar pronto. E se você pegar o frango de granja lá e não der ração para ele também, não funciona. Ele é uma máquina preparada para comer alimento de qualidade. Então, o híbrido pode ser, para a zootecnia, um produto de um cruzamento entre linhas diferentes, né? Como é o caso do frango, não são espécies diferentes. O pai do frango é da espécie da galinha e a mãe do frango é da espécie da galinha. Só que eles pegou na mesma espécie, raças diferentes, trabalhou aquelas raças ali para melhorar, uma ficar muito boa numa coisa, a outra muito boa na outra. Quando eu cruzo as duas, o indivíduo fica muito bom nas duas coisas, né? Em todas as coisas, na verdade. Aí o exemplo que nós temos aqui de híbridos, ó, entre espécies, né? Aqui tudo é de espécie. O muar, né? A mula, como eu falei, filho de jumento com cavalo. E um detalhe, é inverso o resultado, tá? Ou seja, perdão, deixa eu falar melhor. A inversão da reprodução dá resultados diferentes. Por exemplo, o produto do cruzamento entre um jumento e uma égua, que é o mais comum, os jumentos cobrirem as éguas, gera um produto, o muar, né? O termo técnico é muar, né? A mula, ou o mulo, que não é um termo muito utilizado, mas é o correto, mu ou mulo, o masculino da mula, ou o burro, que é o masculino da besta, né? Mas é a mesma coisa. Uma mula e uma besta é a mesma coisa. Um burro e um mulo é a mesma coisa. Então, a gente costuma falar o burro e a mula, né? Mas o correto é perante a língua portuguesa. O burro e a besta, o mulo e a mula. Mas isso aí é só questão de hábito de falar. Mas, enfim. O muar, né, que são o burro e a mula, né, no linguajar comum, é diferente do produto quando um cavalo cobre uma jumenta.
Então, quando o cavalo acaba jumento, ele gera um indivíduo que não é chamado... A gente chama de burro ou de mula, mas não é nem um burro nem uma mula. É bardoto ou bardota. E tem aparências e características distintas. Esse lote, inclusive, está muito parecido com o bardoto. As orelhas não são tão grandes, tem uma certa aparência com o cavalo, tem canela mais parecida com a do cavalo e tal, não está muito com cara de burro, né? De moar. Mas tem isso, tá? A segunda foto é um cruzamento entre tambaqui e pacu, que é o famoso tambacu, né? É um híbrido que cresce rápido também, né? A terceira imagem é um cruzamento entre o bisão, que não é a gente chama de búfalo americano, mas não é búfalo, né? Ele não é um búfalo. Ele é um bisontino, não é um bubalino. O bisão americano com o bovino gera esse indivíduo aí. Vocês podem ver que ele está cercado por uma tela, nem cerca convencional, ele salta demais. O bisão é muito alto, o bisão chega quase a 2 metros de altura e salta uma cerca que é uma maravilha. E aí, mesmo cruzamentos, você tem que manter preso. E um dos poucos híbridos entre espécies diferentes que acaba sendo fértil é esse. O bisão é o bífalo, né, chamado bífalo, esse indivíduo aí, ou cátalo também, né? Ele é fértil. Agora tem umas pesquisas, isso é mais Canadá que trabalha com isso, umas pesquisas aí para ver se consegue fazer um animal para produção que concentre boas características, né? Tanto do bisão quanto do bovino. Tamanho, com qualidade de carne, enfim, um bocado de coisa aí. Certo? Outro conceito, né? Linhagem. Eu falei para você lá de linhagem lá atrás já falei linhagem, né? O que é uma linhagem? Uma linhagem é uma linha, né? Linhagem também é usada para pessoas, às vezes, vocês já viram isso. São os descendentes de um reprodutor, ou reprodutriz, que é uma matriz, né? De não dos dois, de um deles. Cujos membros, esses descendentes desse reprodutor, ou dessa matriz, eles têm uma fixação muito grande de características, qualidades, traços que foram adquiridos por herança, por genética, daquele indivíduo. Por exemplo, é muito comum em cavalo. Quem gosta aí de quarto de milha sabe, né? Tem alguns cavalos quarto de milha famosos que já morreram, que os caras falam, da linhagem tal, né? É descendente dele, é sobrinho, é primo. Primo não é descendente, né? Perdão. Primo é colateral. Mas descendente é sobrinho, é filho, é neto desse indivíduo, tá? E herdou dele características. Então, se você falar, às vezes esse animal original, esse reprodutor, essa matriz, tem tanta expressividade, ele foi tão bom, que quando você fala que é parente dele, ou que é da linhagem dele, já valoriza o animal. Sabe que ele tem chance de reproduzir aquilo que aquele animal, não tudo, às vezes ele não herdou tudo, né? Mas ele herda muita coisa daquele indivíduo, certo? Então tem como isso, eu não lembro eu não sou muito ligado ao quarto de milha, mas se ele for pesquisar na internet, você botar a linhagem de quarto de milha, vai aparecer algum indivíduo aí que foi excepcional. Quer ver um exemplo? Vamos ver aqui. Tá quase acabando a aula, vai dar pra gente ver isso. Só botar assim, ó, linhagem famosa de quarto de milha. Já até deu aqui, ó. Linhagens famosas de quarto de milha de trabalho. Vamos abrir aqui. Ó, esse cavalo já morreu, bem provável, ó. Dunsboy Skip. É o nome do cavalo. Aí, vamos abrir aqui, ó. Quer ver aqui? Ó. Rebs Darling. Dunsboy Skip. Trouble Creek. Victoria Fly do Brasil. E assim por diante. Então são todos animais que provavelmente já morreram, pela foto, né? Mas que tinham características específicas, bons para alguma coisa e tal, né? Esse cavalo morreu em 69, com 26 anos de idade. E até hoje é uma lenda, né? E ele está hoje em quarto lugar ainda, morreu em 69, com os caras pontuando a qualidade do que ele produz, né? Dos filhos dele e parentes dele. Olha só a situação. Então é isso, tá? Linhagem é isso. Deu para compreender? Beleza aí? Responde para mim.
Tá aí, ó. Aí você tem linhagens, essa primeira imagem aí, eu botei quarto de milha que é o que mais tem isso bem demonstrado, né? Características, né? Você tem a primeira imagem, é o quarto de milha de rédeas, de rédea para esbarrada, demonstração, né? Tá lá esbarrada. A segunda imagem em cima à direita é o apartação, que são tudo a mesma raça quarto de milha, só que esse grupo de animais eles são especialistas em rédeas, às vezes nos dois, né? Mas em rédeas, esse aqui em apartação, esse em tambor e esse em conformação. São 4 linhas distintas dentro da mesma raça. Ainda tem o corrida ainda, o quarto de milha de corrida, que não é para apartação, não é para nada, certo? Então tem essas distinções aqui dentro da raça quarto de milha, essas separações. Então se eu quero, por exemplo, o que os caras fazem para fazer o cavalo de vaquejada, por exemplo? Eles pegam animais dessa linha e animais dessa linha aqui. Esse é a conformação, é um animal pesado, grande, enorme, musculoso, potente. E cruzam com esse que é bom de rédea. Então eu preciso de um animal pesado para poder puxar o boi na vaquejada, que tem que ter peso e força, e ao mesmo tempo rédea para receber os comandos do cavaleiro. Beleza, pessoal? A gente tem mais algumas coisas para continuar aqui desses conceitos, tá? Que são bastante conceitos, né? Mas a gente não termina hoje, com certeza não. Beleza? Então a gente interrompe por aqui e ficamos para a próxima aula. Fechado aí?